Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Daremos continuidade ao nosso guia A Promessa. Estamos estudando as alianças de Deus na Bíblia. E a lição 7 traz o título Aliança no Sinai. Então, mãos à Bíblia, faça a sua oração. A propósito, já fizemos a nossa oração aqui. Nós sempre oramos antes de gravar o vídeo, tudo bem? Nós não colocamos a oração para que você tenha a oportunidade de orar em sua casa também. Antes do nosso estudo, eu gostaria de dizer que temos 2 livros ali na editora Luz do Mundo. Você confira lá no site no momento apropriado, viu? Fora das horas do sábado, esses 2 livros. O primeiro é Marcados para o Futuro, do pastor Douglas Reis. Eu gosto muito da maneira como o pastor Douglas escreve. Talvez você já o conheça aí de outros livros. Ele tem livros publicados pela Casa Publicadora, ele tem artigos na internet. Então é um escritor de primeira linha, trabalha muito bem as palavras e você vai ser levado aí pela leitura fácil desses livros. Então, Marcados para o Futuro são reflexões a partir das cartas de Pedro. Vai trabalhar as cartas de Pedro no Novo Testamento e tirar, você que gosta de pregar, quer ter uma aplicação para passar a lição, é aqui que a gente aprende, né? Aqui que a gente extrai lições, aqui que nós tiramos argumentos para na hora da lição, do sermão, você utilizar com a sua classe. E esse aqui é o meu preferido, Explosão Y. Ele vai falar, Tiago, o que é Explosão Y? Vai falar sobre a geração Y, são aquelas crianças que hoje já são adultos, como eu, né? Muitos jovens que nasceram após a década de 80 e que têm uma maneira diferente de pensar de você, pai, que nasceu na década de 70, de 60, né? O mundo mudou. Eu só vou ler aqui um trechinho na introdução que diz assim, olha, muitas pessoas perguntam, não seria nossa missão conduzir os outros a Cristo e não a nossa igreja? Porque as doutrinas não são importantes e o que é importante é o relacionamento pessoal com Cristo. Você já ouviu esse pensamento por aí? Olha a continuação. Por trás dessas afirmações encontramos sérios problemas. Afinal, se as doutrinas não importam, por que sustentá-las? Por outro lado, o crer em Cristo não é si mesmo uma doutrina, um ensinamento? Né? E se isso for assim mesmo, como concluiremos a nossa grande comissão de pregar o evangelho a todo mundo? Aí ele vem explicando o que é pós-modernismo. Pós-modernismo é uma forma de pensar e viver em toda a sociedade ocidental. E os cristãos pós-modernos, eles costumam ter certas coleções de verdade, eles montam a sua própria teologia bíblica. A questão para ele não seria tanto a natureza teológica, mas uma certa estrutura mental que ele escolhe ficar com esses ensinamentos e não com aqueles. Então aqui nós vamos, nós não, né? O autor vai abordar questões relacionadas ao dom de profecia, questões relacionadas à verdade presente, o que realmente, como pensa essa juventude hoje em dia. Então você tem aqui, ó, Explosão Y, Adventismo, Pós-modernidade e Gerações Emergentes. Meu amigo, são mais de 200 páginas, é uma leitura fantástica, tenho certeza que vai acrescentar a você e a sua família. Então, Marcados para o Futuro e Geração Y, você olhe lá na editora Luz do Mundo, lá no site editoraluzdomundo.com.br. Mas vamos aqui falar da nossa lição, Aliança no Sinai, é um tema esperado, é praticamente a metade do trimestre e um tema igualmente importante. Vamos para a parte de domingo. O povo de Israel, ele foi libertado do Egito, ele caminha e chega até ao Sinai. E a primeira pergunta diz assim, quais 2 ilustrações descrevem a maneira pelo qual o Senhor levou Israel do Egito para o Sinai? O título aqui da lição de domingo é Sobre as Asas de Águia. Tiago, por que muitas vezes na Bíblia nós vemos Deus ilustrando, utilizando metáforas com a águia? E a lição, coloca aqui nos comentários, ó, a águia era conhecida por sua devoção em comum aos seus filhotes. Então, respondendo à pergunta 1, quais ilustrações Deus utiliza? Êxodo 19:4, vos levei debaixo, né, sob as asas de águia. Olha que interessante, Deus se compara com uma águia aqui. Em outros momentos ele fala, né, Jesus fala, não quisera eu colocar
vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos. Então, ora, a metáfora são as asas de pintinho, as asas de galinha, e aqui são asas de águia, porque foi uma libertação poderosa. Agora, em Deuteronômio 32, guardei a Israel como um menino, como uma criança pequena, como os filhotes de uma águia. E por fim, Oséias, amei Israel quando era menino, como se ama um menino, do Egito chamei o meu filho. Então, foi um livramento poderoso, foi algo que repercutiu por muitos anos no mundo antigo, as pragas do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho. Foi uma coisa extraordinária, incrível. E a parte de segunda tem o título Padrão de Salvação. Ela vai citar Êxodo capítulo 6, verso 6. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tira dos trabalhos pesados do Egito. Então, a pergunta 3 diz, com base nos versos acima, quais são as funções de Deus para com a humanidade na aliança? E eu respondi, a iniciativa sempre é de Deus. Deus sempre que dá o primeiro passo, é Ele que busca a ovelha extraviada, é Ele que busca o boi perdido. Ele é o libertador, Ele é o salvador. A sua graça veio ao nosso encontro. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E ele coloca aqui os eventos salvíficos descritos no Gênesis. Ele coloca o dilúvio e o êxodo. E eu acrescentaria a própria aliança feita com Adão após a queda no Sinai. Foi também um evento salvífico, aliás, o primeiro evento salvífico. Isso coincide com as renovações da aliança da graça, com Adão após a queda, com Noé por ocasião do dilúvio, com Abraão. E agora com o êxodo aqui, né? Mais nitidamente com o êxodo do que com Abraão. Com Abraão, em menor parte, que ele tira Abraão lá de Ur dos Caldeus. E ele diz, eu serei o seu escudo, lição da semana passada. Pergunta 4. Como entender a ideia de resgatar ou comprar o povo da escravidão? Qual era o preço a pagar? O que isso revela sobre nosso valor? E tem 3 textos aqui para comentarmos. O texto de Marcos diz que Jesus veio para servir. O texto de 1 Timóteo 2,6, que ele se deu em nosso resgate. E o texto de Apocalipse 5,9, com o teu sangue compraste. Então, como entender a ideia de resgatar ou comprar o povo da escravidão? Eu gosto muito de lembrar a ideia da Páscoa. Na Páscoa, que está em Êxodo 12, é a última praga, a praga dos primogênitos. Aliás, no primeiro, antes das pragas, Deus fala a Moisés, ide dizei a Faraó, Israel é o meu filho primogênito, deixe ir o meu filho primogênito, ou então matarei o teu filho. E o Faraó não deixou Israel partir. Então, Deus faz uma maldição passar sobre o povo de Israel, sobre a casa dos hebreus, porque havia sangue nas portas, e a maldição recai sobre os egípcios. Então isso significa Páscoa. A maldição passa por cima. Em inglês, pass over, passa por cima, e recai sobre o primogênito do faraó. Zacarias, muito tempo depois, ele fala do primogênito. Paulo chama Jesus de o primogênito da criação. Então, na cruz do Calvário, a maldição passa por cima de nossas cabeças e mata o primogênito. Então, como a morte do primogênito de Faraó significou a libertação do povo do Egito, assim também a morte do primogênito de Deus significa que nós somos libertos do pecado. A maldição pela quebra da aliança passa por cima de nossas cabeças e a ira de Deus recai sobre o seu filho, sobre o seu próprio filho, o seu primogênito. Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Olha, ele recebe a maldição,
Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos que creem. Estou citando Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro, para que a bênção chegasse aos que creem conforme a aliança abraâmica. Então, nós trabalhamos bem aqui essa questão da ideia de resgate. Agora vamos para a terça-feira, aliança no Sinai. Nós estamos trabalhando desde o início a ideia de que existem duas teologias dentro do Adventismo sobre as alianças. Já comentamos sobre esses livros aqui, livros da igreja, editados pela Casa Publicadora, que refletem uma visão menos popular nos dias de hoje, mas mais popular algumas décadas atrás. Hoje, a visão mais popular é que existam apenas uma única aliança da graça. E eu também creio que exista apenas uma única aliança da graça. Mas eu partilho da ideia desses livros de que existem duas alianças. Uma é da graça e a outra não. Esses dias alguém perguntou nos vídeos do canal, Tiago, qual é a implicação prática de se dizer que existem duas ou uma aliança? Olha, nós vamos ver aqui as diferenças. Não é meramente uma briga teórica. Eu acredito que existam uma, eu acredito que existam duas. Nós gostaríamos de liberar mais vídeos extras durante a semana. E não está sendo possível. A última semana foi muito trabalhosa. Mas esse assunto das alianças é um assunto que eu estudo há mais tempo e nós só liberamos assim uns 20%. Há muita coisa ainda. Eu quero liberar um vídeo explicando toda a ideia das duas alianças, todo o raciocínio, acho que será apresentado em 2 vídeos extras. Há também um outro texto de Ellen White que parece conflitar com o que ela fala em Patriarcas e Profetas, será um outro vídeo. E temos aqui também um artigozinho sobre Êxodo 19 e Êxodo 24, que eu falei que existem duas alianças ali. Eu vou partilhar um pouco desses argumentos hoje, mas vamos gravar um vídeo só trabalhando esses argumentos aqui. Então, como eu prometi no início do trimestre, nós vamos trabalhar a ideia monista, monista vem de que existe apenas uma única aliança, e a ideia dualista, de que existem duas alianças. Então, o autor aqui na terça-feira, ele vai defender o seguinte, você vê essa lista ali com 8 tópicos. Concentre-se na sequência dos eventos abaixo. A chegada e o acampamento de Israel no Sinai, Êxodo 19:1. A proposta de Deus, de uma aliança, Êxodo 19:3. Depois, Êxodo 19:7, a resposta de Israel. Aí, no tópico 4, ele diz assim, preparativos para o recebimento formal da aliança. Note que ele vai dizer que Êxodo 19 e Êxodo 24 simbolizam apenas uma única aliança. E ele vai dizer que de Êxodo 19 a 24 é a renovação da aliança abraâmica. Essa é a posição monista de quem acredita em apenas uma única aliança, tudo bem? Então ele vai dizer que Êxodo 19 é a aliança e em Êxodo 24 é a parte formal da aliança. Essa é a argumentação dele. Aí, ponto 5, a proclamação dos 10 mandamentos, Êxodo 20. 6, Moisés como mediador da aliança. Depois, os princípios da aliança, que vão pegar os capítulos 21, 22 e 23. E, por fim, a confirmação da aliança em Êxodo 24. Aí ele vai colocar assim, esta é a 4ª aliança na Bíblia. E ali no final, olha, pois a aliança não é nada senão uma aliança de salvação, uma aliança de graça. Então, esse é o raciocínio lá de Eduard Heppenstall, de Hans Larondelli, eu até tirei o livro dele aqui, porque era um azul que estava misturando um pouquinho com o fundo, Não eram essas outras cores aqui. Então, está bem ali na prateleira. Agora, Tiago, você pensa diferente? Sim, eu penso diferente. Eu quero dizer que existem muitos pontos de contato. Todas as lições anteriores foram pontos de contato. Inclusive, mesmo nessa ideia aqui da Aliança do Sinai, existem muitos pontos de contato. E o primeiro deles é que eu também entendo que houve uma renovação da aliança abraâmica aqui, mas em Êxodo 19. Já Êxodo 24 seria uma outra e distinta aliança. Então vamos trabalhar isso aqui agora. Eu quero algumas pessoas entrarem em contato comigo durante a semana, perguntaram, Tiago, por que você entende que Êxodo 19 é uma aliança e Êxodo 24 é outra aliança? Eu gostaria de mostrar isso aqui na Bíblia, como nós enxergamos isso. Então vamos trabalhar Êxodo 19. Aliás,
Por que, Tiago, você fala em duas alianças? Não é que eu fico assim, fuçando a Bíblia, ou as pessoas, os nossos pioneiros que pensavam assim, vamos procurar aqui ver se a gente consegue duas alianças. Não, não é isso. Deixa eu comentar aqui sobre o que os autores do Novo Testamento dizem. Romanos 9:4, porque os israelitas possuem alianças, no plural. Depois, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar da nova aliança e da antiga aliança. Depois, Gálatas capítulo 4, versos 24. Estas mulheres são duas alianças. Uma se refere a Agar, que é o Monte Sinai, e outra se refere a Jerusalém. Então, é a partir dessas passagens que eu sou levado a crer que existem duas alianças. Uma ratificada no Monte Sinai e outra ratificada em Jerusalém. É a leitura mais natural dos textos de Paulo. Depois, lá em Hebreus 8, Paulo vai trabalhar primeira aliança e segunda aliança. Então vejam, Romanos, as alianças. 2 Coríntios 3, a nova e a velha. Gálatas, existem duas, Sinai e Jerusalém. E Hebreus, a primeira e a segunda. Então é uma linguagem muito forte para eu chegar lá no Novo Testamento e falar, olha, aqui falou duas, mas na verdade é uma. Eu considero esses textos do Novo Testamento quase que uma objeção invencível, porque está ali permeado, o texto está permeado de uma objetividade matemática. Então é quase eu violar o texto, né? Está escrito duas, mas na verdade é apenas uma única aliança. Então, olhando como os autores do Novo Testamento interpretam o Velho, eu falo assim, eu quero interpretar o Velho igual Paulo, igual o autor de Hebreus. Eles falam que é duas, eu não quero brigar com eles, eu também vou dizer que são duas, né? Aí o autor de Hebreus, ele cita Jeremias. Vamos colocar aqui, né, a lição em Êxodo 19 e vamos abrir em Jeremias capítulo 31. Lá em Jeremias capítulo 31 que nós encontramos pela primeira vez a expressão nova aliança, Berit Hadashah, nova aliança. Então, veja aqui, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Judá. Então essa aliança seria firmada, seria ratificada no futuro. Ela existia apenas enquanto uma promessa, que é a mesma aliança, né? A promessa feita a Abraão. Então, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Então, olha, seria uma aliança diferente. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, quando eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha só, vai ser uma aliança diferente daquela aliança que eu fiz ali no Sinai, né? Tá. Agora, qual que seria essa novidade? Vamos para o verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. Então, olha, haveria... verso 34, faltou uma parte aqui, final do 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus iria perdoar as iniquidades do povo nessa nova aliança e ele iria também escrever a lei no coração, ele iria regenerar a mente para que a pessoa pudesse cumprir a aliança. Então, se ele fala assim, eu vou fazer uma nova, né? Qual será a novidade? Perdão e regeneração. Então, você entende que se tem uma nova, é para ter uma velha. E a velha é aquela feita com os israelitas quando eles saíram da terra do Egito. Se não existe uma nova e uma velha, se tudo é uma única e mesma coisa, aí esse texto de Isaías perde o sentido. Esse texto de Jeremias. Aí esse texto de Jeremias teria de ser escrito de um outro modo. Olha, eu vou fazer uma nova aliança. E ela vai ser diferente da que eu fiz com os seus pais. Vocês entendem? Então, por essa leitura aqui de Jeremias, é que eu vou tentar entender o livro de Êxodo. Peraí, como que funciona isso? Aí quando eu vou para Êxodo 19, eu quero dizer que eu concordo com o autor da lição de que é a renovação da aliança abraâmica. Vou colocar aqui, isso aqui em Jeremias 31, e vou aqui para Êxodo 19. Eu não vou ler as passagens, porque senão o vídeo vai ficar grande, mas aqui no artigo eu transcrevi todas as passagens, né? Lá em Gênesis 15, Deus faz aliança com Abraão. E o que ele promete a Abraão? Olha, eu vou te dar muitos descendentes, mas você não vai tomar posse da terra agora, porque os amorreus não encheram ainda a taça da iniquidade. Então você vai para o Egito. Eles ficarão lá, né, por 400 anos como escravos, mas
na quarta geração, eles retornarão para cá. Então, a libertação do povo do Egito é um cumprimento da promessa abraâmica, da promessa de graça, não é isso? Isso está lá em Gênesis 15. Aí quando você vem aqui para Êxodo capítulo 2, eu quero abrir esse texto com você, que ele é importante. Êxodo capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Então, antes deles saírem do Egito, Deus lembrou-se. E de qual aliança Deus se lembrou? Da que fora feita com Abraão. Está aqui, ó. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E viu a condição dos filhos de Israel. Então, a libertação do Êxodo é uma resposta à aliança abraâmica de Gênesis 15. Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versos a partir do 2 ali, ó. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Verso 3. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram. E lembrei-me da minha aliança. Praticamente é uma relação intertextual com Gênesis 15. Então ele liberta o povo chega ao deserto do Sinai, estamos em Êxodo 19. E aí subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor lhe clamou e disse, 19:3, assim falarás a Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto que fiz aos egípcios, como os levei sob as asas de águia. E aqui na minha Bíblia está sobre as asas de águia. É eu que estou falando errado, né? Não é debaixo das asas. É sobre as asas da águia e debaixo das asas da galinha. Resolvido, corrigido o problema, ok? Agora, pois, verso 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Qual aliança? A minha aliança, aquela que ele fez com Abraão. E estava sendo renovada ao povo de Israel. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Verso 6. Vós sereis o meu reino de sacerdotes, nação santa. Né? Veio Moisés, explicou aos anciãos essas palavras e o povo respondeu, né? Verso 8. O povo respondeu a uma só voz, em uníssono, tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor essas palavras. Então eu, Tiago, concordo com o autor da lição. Existem vários pontos de contato entre as interpretações adventistas. Uma aliança e duas alianças. Que isso aqui é a aliança abraâmica. Só que, a partir daqui, há um intervalo de uns 3 dias e acaba aparecendo uma outra aliança, que ela vai se mostrar, se revelar ali em Êxodo 24, que não é a aliança abraâmica. Tiago, Deus não planejava fazer uma aliança de graça, não? Eu acho que ele planejava sim. Né? Eu acho que Deus planejava. E aí ele revela os 10 mandamentos a partir do Monte Sinai. E tudo pega fogo, o povo de Israel ouve no meio dos trovões a proclamação da lei, só que eles não se dão por culpados. Eles estavam tão acostumados com o mal, vivendo numa sociedade ímpia, pagã, que não tinha respeito pelos deuses. Os deuses estavam meio no patamar deles, né? O faraó podia conversar com os deuses, ali mudavam o panteão de vez em quando, né? Então os deuses eram corruptos também, os deuses praticavam atos e vícios humanos. Deus estava no patamar deles e eles estavam no patamar de Deus. Eles estavam acostumados com isso. Então, no final ali, eles concordam. Não, é isso aí, vamos fazer a nossa aliança. Diante de toda aquela glória, talvez eles devessem se declarar culpados. Nós nunca cumprimos isso daí. Então, por que Deus faz essa outra aliança? Vamos dar uma olhadinha em Gálatas? Olha, eu ainda não mostrei, dentro do livro de Êxodo, os elementos que mostram que Êxodo 24 é uma outra aliança. Eu só estou trabalhando alguns tópicos aqui. Ó. Vamos aqui para Gálatas, porque Gálatas, Paulo faz a mesma pergunta. Olha só, verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Isso aqui é a aliança abraâmica. Agora, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Ele já começa dizendo aqui que há um contraste entre a promessa feita a Abraão e a lei que veio lá no Sinai.
430 anos depois. Verso 18, porque se a herança provém dessa lei, dessa outra aliança, essa herança não decorre da promessa abraâmica, mas foi pela promessa abraâmica, pela aliança abraâmica, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aí Paulo faz assim, verso 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Se já tinha aliança da graça, aliança abraâmica, por que mais uma aliança, uma outra, inclusive que não tinha graça? E aí ele responde, foi adicionada por causa das transgressões. Transgressões de quem? Do povo de Israel lá no Egito. Quase perderam o conhecimento do Deus verdadeiro. E ela foi adicionada até que viesse o descendente de Abraão, a quem se fez a promessa, até que viesse Cristo. Então você vê um contraste. Quando lemos Jeremias, Jeremias fala assim, olha, eu vou fazer uma nova aliança. E não conforme aquela que eu fiz com os seus pais, quando eu os tomei da mão para os tirar do Egito. Aí você vai falar assim, peraí, Tiago, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Mas aqui quando Israel sai do Egito, ele não renova a aliança abraâmica? É verdade, você não falou isso? Então, na verdade, Jeremias está se contradizendo, porque vai fazer uma nova que é abraâmica, não conforme a que fiz com os seus pais, nos dizem que os tirei da terra do Egito. Mas no dia que eu tirei da terra do Egito, não é Êxodo 19? Sim, mas Deus não fez só essa. É aqui que está a chave. Jeremias, ele nos força a entender que no dia em que eles saíram do Egito, houve duas alianças. Senão aquele texto lá de Jeremias ia ficar sem sentido. Aquele texto teria de ser escrito de uma outra forma. E é aqui que está. Em Êxodo 19, nós temos a renovação da aliança abraâmica, aí temos um intervalo de alguns dias. Deus proclama a lei, no Sinai, o Monte Fumega, e ali o povo não se declara culpado, e aquele negócio que parecia que devia ser uma aliança de graça, ele acaba se transformando em um outro pacto. Como assim, Tiago? Vamos imaginar que você talvez tenha um amigo bêbado, alcoólatra, esses que têm a doença do alcoolismo. E a pessoa está sempre bêbada, está perdendo o emprego, mas o pior de tudo é que ela não tem noção da sua doença. Ela, às vezes, pratica violência doméstica, ela não tem um bom relacionamento com os filhos, gasta todo o salário, o dinheiro, vende as coisas dentro de casa para comprar bebida, está sempre frequentando bares. Você já viu pessoas que possuem a doença do alcoolismo? Muitas dessas pessoas dizem assim, eu paro a hora que eu quiser. Ela tem a doença, mas ela não percebe. E aí muitas vezes a esposa chega e fala para o marido assim, você está nos arruinando. Os filhos falam, pai, você precisa parar de beber, isso está destruindo o seu fígado, a sua saúde, você vai perder o emprego. Não, eu bebo só de vez em quando. Eu consigo me controlar, eu bebo só o tanto que eu posso. Eu posso parar a qualquer momento. Esse era o problema de Israel. Israel achava que poderia obedecer à lei de Deus a qualquer momento. Achava que estava tudo tranquilo. Não, isso aqui é coisa tranquila. Deus está fazendo essa aliança? Não, tudo bem, vamos cumprir. É semelhante ao caso da esposa que precisa mostrar ao marido que ele está doente, que ele é um alcoólatra, que ele precisa de uma renovação do seu organismo, uma renovação de sua mente, porque do contrário ele não será capaz de ter uma vida em sociedade. Mas ele acha que ele é livre, que ele está no pleno controle das suas capacidades. Então, para mostrar a essa pessoa que ele é um escravo, a esposa faz a seguinte aliança, o seguinte contrato. Vamos fazer o seguinte. Você consegue parar de beber a qualquer momento? Sim, a qualquer momento. Então, você vai ficar sem beber durante 1 mês. Se você tomar uma cervejinha, se você colocar uma gotinha de álcool na sua boca, você vai ter que me dar um carro, Ou eu vou me divorciar de você. Vamos imaginar, eu vou me divorciar, vai acabar aqui a nossa aliança. Não tem desculpa, ok? E aquele marido, ele entra em aliança, ele entra nesse contrato com a esposa, porque ele acha que ele pode parar a qualquer momento. E na primeira oportunidade, ele volta bêbado para casa. E aí ele começa a perceber que ele é um escravo da bebida. É isso que aconteceu no Sinai. O povo achava que poderia obedecer a qualquer momento, que a mente deles estava apta para, sem Cristo, sem auxílio divino, guardar toda a lei. E então, por que foi adicionada essa outra aliança, segundo Paulo?
por causa das transgressões. Uma aliança que, ao meu entender, deveria ser mais uma renovação da aliança abraâmica, como vimos em Êxodo 19, ela vai terminar ali em Êxodo 24 como um outro pacto, como um pacto onde não existe o perdão dos pecados. Para quê? Para o povo perceber que eles estavam condenados, que eles eram escravos do pecado e que eles precisavam voltar à aliança abraâmica para receber a graça. Você vai ver um padrão daqui para frente. Toda vez que o povo pecava, Moisés ele sempre voltava à aliança abraâmica. Não era a aliança que vai ser travada aqui em Êxodo 24. Quando o povo adora o bezerro de ouro, eles quebraram, eles anularam a aliança não previa graça, já estava estragada, não poderia mais conceder vida, não poderia mais produzir efeitos. Eles tinham que obedecer tudo, não poderia ter uma falhazinha na aliança do Sinai para receberem a vida. E aí logo já quebra o bezerro de ouro, eles falam, estamos condenados, estamos perdidos. E aí Deus fala, olha, eu vou rejeitar esse povo aqui. E aí Moisés fala assim, lembra-te, Senhor, da tua aliança, aquela feita com Abraão, que o Senhor renovou lá no capítulo 19, então daquela o Senhor lembra e tenha misericórdia desse povo. Então, aqui vem a proclamação da lei, o povo não se declara culpado, o povo acha que pode obedecer a qualquer instante, eles não compreendem a sua escravidão do pecado. Moisés esmiuça aqui a lei dos capítulos 21, 22 e 23, são os estatutos e juízos. É como se os 10 mandamentos fossem a Constituição e nós temos as outras leis ordinárias, né? E agora no 24, nós temos uma outra propositura de vontades. Então perceba, em Êxodo 19, nós temos uma propositura, o povo aceita, ok, renovou a aliança abraâmica. Agora nós temos outra coisa. Outra proposição de estatutos, o povo aceita e é firmada a aliança. Vamos lá, Êxodo 24, 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Olha só, parece uma repetição lá de Êxodo 19, por isso aqui já indica que é uma outra aliança. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor aonde? Em um livro, está lá no verso 7, ó, no livro da aliança. Então, esse contrato ele é escrito, isso é interessante. Porque com Adão não foi escrito, com Noé não foi escrito, com Abraão não foi escrito, com o rei Davi, que o contrato abraâmico é renovado com Davi, não foi escrito, com os discípulos não foi escrito, a lei é escrita no coração, né? Mas esse aqui foi escrito no papel e também na pedra, nas tábuas de pedra. Onde que está isso, Tiago? Aqui em 24:12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra. Paulo vai trabalhar exatamente esse texto aqui em 2 Coríntios 3. Tá bom. E aí, olha só, o que Moisés fez? Moisés tomou o livro da aliança, ele fez sacrifícios e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. O sangue do sacrifício ele pegou e falou, olha, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então, eu vou destacar 2 elementos. A aliança foi escrita num livro e em tábuas de pedra, e a aliança foi ratificada por meio de sangue de animais. Paralelo a esse texto aqui, nós temos Mateus, que está lá no capítulo 26, quando Jesus senta com seus discípulos. Aqui, essa cena aqui da Santa Ceia, ele pega o cálice e fala assim, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Você vê um contraste tremendo com Moisés. Quando Moisés pega o sangue de um animal e fala assim, este aqui é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. E aí Jesus, para contrastar, fala assim, este aqui é o meu sangue, o sangue que é derramado no Calvário, o sangue da nova aliança. Já está havendo um contraste, demonstrando que há 2 ratificações. Uma ratificação no Sinai com o sangue de animais e uma ratificação por Jesus com o seu próprio sangue, que é a ratificação do concerto abraâmico, lá no Calvário. Eu quero ler com vocês aqui o livro de Hebreus, o capítulo 8. Aliás, o capítulo 9, porque o capítulo 9 vai explicar o que eu estou explicando aqui. Eu quero dizer que eu não estou inventando, não é uma teologia filosófica, é uma teologia bíblica. Eu vou ler a partir da anotação aqui. Hebreus 9, 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Olha, essa estrutura já diz que, olha, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. E a segunda? A segunda foi sancionada com o sangue de Cristo, né? Mas a primeira também foi sancionada com sangue de animais. Ó.
Hebreus 9:19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta escarlate, e sopo, e aspergiu, não só sobre o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança. Então ele pega o sangue e asperge sobre o povo e vai lá, vamos imaginar, né? Sabe quando as pessoas que não lêem, elas vão lá, né? Colocam o dedão na almofada de carimbo e vão lá e confirmam, né? Você faz isso na sua identidade, para tirar o passaporte, para a carteira de motorista. Então Moisés foi lá e passou o sangue no livro da aliança. Essa aliança foi escrita. E aí Moisés passou o sangue de um animal no livro da aliança. Ele fala, este aqui é o sangue da aliança. Agora, veja aqui os versos 14 e 15 de Hebreus 9. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas. Eu te pergunto, qual é o sangue que vale? O sangue de animais ou o sangue de Cristo? Qual é o sangue que purifica a nossa consciência de obras mortas? É o sangue de Cristo. É o sangue que imprime a lei na nossa mente, que regenera o nosso coração, para que a nossa consciência seja regenerada, possa obedecer à lei. Agora, e o sangue de touros e de bodes? Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Então, aquela aliança que Moisés faz ali é com o sangue de touros e bodes. E é impossível que esse sangue regenere a consciência. É por isso que é dito que a aliança do Sinai, ela não tem graça. E Moisés fala, ó, essa aliança aqui é mediante este sangue aqui, ó, é de animais. Não tem perdão não, meu amigo. Isso aqui é igual a Abraão, né? Abraão não partiu os animais ao meio e andou por entre eles. Então, se vocês não obedecerem, Deus vai poder partir vocês também, porque isso aqui é mediante esse sangue. Tiago, mas e Abraão também não foi sangue de animais? Não. Aquilo ali era uma promessa de que Cristo viria. E Cristo fala, eis aqui o sangue da aliança abraâmica, mas aí é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, a declaração em Êxodo 24, eis aqui o sangue da aliança, faz um contraste com o sangue da nova aliança, que é o sangue de Cristo. Olha aqui, ó, Hebreus 9:15. Porque ele mesmo, né, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança. Isso aqui é cristalino. A primeira aliança não tinha graça. Tiago, então como é que os judeus se salvaram? Muitas pessoas já fizeram essa pergunta. Quando Jesus derrama o seu sangue, o sangue da nova aliança, ele perdoa os pecados que haviam na primeira aliança, que é a aliança aqui de Êxodo 24, que não oferecia graça. Tudo bem? Para que eles também recebam a promessa da herança eterna. Eu vou partir aqui para frente. Veja aqui Hebreus 10, verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. A lei de Moisés vem 430 anos depois da promessa abraâmica, segundo Gálatas 3. É diferente da promessa abraâmica renovada a Israel em Êxodo 19 e não há previsão de misericórdia. Agora, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Agora é o sangue da aliança eterna. Então, Hebreus, ele mostra que Moisés selou aquele livro, confirmou. Agora, a vontade está manifestada de maneira irretratável. O contrato foi aperfeiçoado, não tem como voltar atrás. Mas aquele era o sangue de animais. Agora, a nova aliança é feita com o sangue de Cristo. E ai daquele que profana o sangue de Cristo, meu amigo. Se lá a do sangue com animais já não tinha misericórdia, a coisa já era feia. Se você que foi batizado, fez profissão de fé e faz pouco caso do sangue da nova aliança, na qual você foi santificado. Ai de você. Esse aqui é o raciocínio de Hebreus. Então, primeiro argumento de que Êxodo 24, ele é diferente de Êxodo 19. Tem aqui a expressão, eis aqui o sangue da aliança, e isso se contrasta com a expressão de Jesus em Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, aqui ó, exemplificado, o sangue da nova aliança. Aquela introduçãozinha ali, bonitinha, aquilo não é só bonito não, aquilo é uma teologia que eu montei para vocês ali, um enigmazinho, para vocês ir destravando vendo aquela introdução várias vezes, para entender a relação entre os textos que está ali. Tiago, não dá para ler os textos da introdução. Foi proposital. É para você tentar ver as relações. Tem todo um paralelo de textos ali, tudo bem? Agora, outro argumento em Êxodo 24 é a expressão livro da aliança e tábuas de pedra. Tiago,
Por que isso é diferente? Porque lá em Jeremias disse, eu farei nova aliança e ela não será escrita no papel, ela será escrita onde? No coração, na mente. O Jeremias ele está fazendo um contraste, não conforme a aliança que fiz com os seus pais lá no Egito, porque aquela foi escrita no papel, em tábuas de pedra. A nova aliança será escrita em tábuas do coração, na mente. Onde mais que eu vejo isso? 2 Coríntios capítulo 3. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, não é o raciocínio do Tiago, eu estou mostrando aqui o raciocínio dos autores bíblicos. 2 Coríntios capítulo 3, versos 3. Estando já manifestos como carta de Deus, carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Verso 6. Cristo nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, aquela aliança escrita no papel, mata, não tem graça. Mas a aliança abraâmica escrita no coração, a aliança eterna da graça escrita na nossa mente e o Espírito nos habilita a sermos uma nova criatura, ela produz vida, porque Cristo perdoa os nossos pecados e nos ajuda a guardar a lei. Então, a antiga aliança mata, não tem ajuda e não tem graça, mas a nova aliança regenera e vivifica. É isso que significa, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, a aliança de Êxodo 24 foi gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Paulo está contrastando as duas alianças. Eu vou falar que só existe uma, eu sei que muitos pensam assim, e é a liberdade deles. Eu penso diferente, estou dando as razões de existirem duas alianças. Aí a pessoa pensa, qual a diferença prática? Primeiro, que se você acredita só em uma aliança, meu amigo, um evangélico, pegar e mostrar esse texto aqui para você, como é que você vai explicar isso aqui? Como é que você vai fazer uma leitura desse profundo contraste, dizendo, olha, aqui está falando duas, mas tudo é uma. Aqui diz que a letra é uma e o Espírito é outra, mas na verdade é tudo uma coisa só. Não, na minha opinião, não tem como ler a Bíblia assim. Então a primeira consequência prática, a maneira que você vai ler a Bíblia, vai mudar. Tá. Olha só, agora eu vou aqui no finalzinho, só para vocês verem. Ó. Mas os sentidos dos judeus se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Então, essa aliança do Sinai, aquela ali de Êxodo 20, é que tem duas no Sinai, né? Esse que é o detalhe. A aliança de Êxodo 24 não é a aliança que Cristo é o mediador. Aquela aliança é Moisés o mediador. E Cristo ele nasce debaixo dela. Prova bíblica, Gálatas 4:4. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido debaixo da lei de Moisés, dentro daquela aliança. Ele obedece àquela aliança e agora ele possui méritos. Jesus possui méritos e ele nos entrega como mediador da aliança abraâmica. Tudo bem? Isso aqui já foi trabalhado. O texto de Gálatas foi trabalhado. Tem outras evidências em Isaías. Como última evidênciazinha aqui. Vamos lá para Êxodo, capítulo 23. As pessoas falam, Tiago, eu gostaria de uma evidência, né, em Êxodo. Eu dei duas. O livro da aliança, a expressão, este aqui é o sangue da aliança. Agora, foi feita uma promessa para o povo em Êxodo 23. Verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele. Por quê? Porque, leia aí na sua Bíblia, meu irmão, Êxodo 23, verso 21. Guarda-te e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. A aliança de Êxodo 24 não tem perdão. Mais claro que isso, estou lendo aqui, o anjo não... Quem era o anjo? Era Jesus. O anjo do Senhor, Miguel, aquele que ficava na nuvem. Não perdoará a vossa transgressão. E aí vem Jeremias. Olha, eu vou propor uma nova aliança. Eu vou propor uma nova aliança. Pois
perdoarei os seus pecados. Irmãos, é a Bíblia, abrindo a própria Bíblia, é um pouco aqui, um pouco ali, né? Você juntando, você destrava os enigmas da Bíblia. A aliança de Êxodo 24 não tinha perdão, não tinha graça, por isso que ela é diferente, ela foi adicionada por causa das transgressões. Mas eis aí vem dias, diz o Senhor, que estabeleceria uma nova aliança. Eu vou habilitar vocês a obedecer a lei de coração. O Espírito Santo vai trabalhar na mente de vocês. Quem é alcoólatra vai conseguir vencer o alcoolismo. Quem é viciado em pornografia vai conseguir vencer os vícios. Eu vou escrever a lei no vosso coração. Não adulterarás, e você vai conseguir ser obediente. E o que eu desobedeci? Eu vou perdoar. Diferentemente aqui de Êxodo 23, que não perdoarei. Jeremias diz assim, pois perdoarei as vossas transgressões. Vamos fazer um vídeo extra sobre isso. Se você gostou, é só o começo. Explicar que é só uma única aliança é fácil, você fala que é só uma. Então eu vejo essa vantagem. Agora, explicar que existem duas alianças é um pouco mais complexo, nós lemos mais textos. Principalmente quem já ouviu que existe só uma aliança fica com um pouquinho de dificuldade de entender que é duas. Mas quando você vai dar um estudo bíblico, meu amigo, outra diferença prática. A pessoa te fala, mas a lei não foi abolida, você fala, qual delas? Tem duas na Bíblia, tem duas alianças. Você não se exercita nem 30 segundos, você não precisa se contorcer para mostrar os 10 mandamentos. Tem 10 mandamentos nas duas alianças. Um era escrito na pedra, outro está escrito no coração. Você quer os 10 mandamentos? Não, na pedra ou no coração? Coração. Então, é muito mais fácil você ler o Novo Testamento e explicar no estudo bíblico. As vantagens são incríveis, imensuráveis. Então, quem não está, digamos, já foi acostumado na visão de uma única aliança, ele consegue compreender mais fácil, porque tem certas coisas que nós já estamos, né, com hábitos de ler certos versos de uma maneira. Mas eu li aqui os textos sem nenhuma tosse para lá, tosse para cá, de maneira natural. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos terminar nossa lição aqui? Demos uma boa esticada. Deus e Israel. Aqui ele vai estar trabalhando a ideia de cooperação na aliança. Muitos evangélicos, vou colocar aqui o slide, imaginam assim. A lei, os 10 mandamentos, só estavam presentes na antiga aliança, que é aquela de Êxodo 24. Quando vem a graça, não tem mais 10 mandamentos. É assim que eles raciocinam. Não. Existe leis 10 mandamentos na aliança abraâmica também. Prova. Gênesis 26, verso 5. Abraão cumpriu os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, os meus preceitos e as minhas leis. Então a nova aliança, ela também tem a lei. Ok? Só que ela tem a salvação. Então, o fato de você ter uma cláusula, assim, se você atrasar o pagamento, eu vou esperar. Se você atrasar 2 meses, eu vou até perdoar os juros. Mas não atrase, pague em dia. Quer dizer que você nunca tem que mais pagar nada? É um raciocínio esdrúxulo, esse raciocínio evangélico, que diz, agora estás sobre a graça e não precisa obedecer à lei, não precisa guardar o sábado. Não existe isso. A nova aliança possui sábado e nós, ao cooperarmos com Deus, somos habilitados a cumprir a lei. Ok? E os pecados passados? Aí a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira fala assim, né? A sua obediência não cobre o seu pecado passado. Esse era o problema da lei do sinal. Eles podiam obedecer o que eles quisessem. Né? Ainda se conseguisse obedecer, nós nem obedecer conseguimos sem a graça, sem Cristo. Mas mesmo a obediência, ela não cobre o passado. Aí Jesus, pois perdoarei as suas iniquidades. Então, você obedece daqui para frente e eu perdoo o passado. Tem aqui na pergunta 8. Se a Bíblia repetidamente enfatiza as obras, porque elas não nos tornam aceitáveis aos olhos de Deus. Obediência futura não cobre pecados passados. Não é? Uma vez que você descumpriu um sábado, você pode guardar todos os outros. Aqueles outros não geram mérito para cobrir o sábado que você transgrediu no passado. Aí a lição cita um texto muito famoso, e eu gostaria de trabalhá-lo, que é Isaías 64. Isaías 64. E eu não quero ler só o verso 6. Vamos ler o verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aí as pessoas falam assim, olha, a nossa obediência não vale nada, Deus não está nem aí para a obediência, e elas concluem, não é preciso guardar a lei, porque a nossa lei que a gente guarda não vale nada, Deus não quer isso, Deus só quer que a gente fique, somos pecadores mesmo, não conseguimos, nunca vai dar certo, aí esses aí Deus vai levar, né? Mas quem guarda a lei, aí Deus vai colocar de fora do céu, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia. A ideia aqui são aqueles trapos que a mulher usava na época para se limpar dos seus dias de regra, ok? Equivalente hoje aos dias em que a mulher fica menstruada. É isso que são comparada a nossa justiça.
O que a pessoa não notou nessa interpretação é a parte nossa. Nossa justiça são como trapos de imundícia. Por quê? Porque a nossa justiça é cheia de iniquidade. Vamos agora ler do verso 5. Eu quero que você tenha uma nova abordagem aqui. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Olha só, Deus tem alegria daqueles que praticam a justiça, daqueles que obedecem, daqueles que guardam a lei, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Deus sai ao encontro desses. Deus não sai de encontro, Deus sai ao encontro. Vem cá, meu filho, eu tenho alegria. Este é o meu filho que me dá muito prazer. Mas eis que tirastes contra nós. Por quê? Porque pecamos, nós não praticamos a justiça. Nós pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Você, meu amigo, você acha que você está na prática do pecado, vai pecando dia a dia, não quer cumprir aliança, não acredita que você pode deixar de ser escravo do pecado e você acha que você vai ser salvo? Essa que é a ideia aqui. Todos nós somos como imundo. Por quê? Porque pecamos. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Abraão, ele é dito lá no livro de Tiago, que ele praticou a justiça. Gênesis 26, 5 diz que Abraão praticou a justiça e Deus teve alegria. Qual é o trapo de imundícia de Abraão? Ter tomado Agar como sua esposa. Aquilo que é a justiça própria. Veja, a justiça própria não é uma justiça, é uma desobediência. Então, Abraão, ele obedeceu quando Deus pediu para sacrificar Isaac. Aquilo é justiça, aquilo é obras, aquilo é justiça divina. Mas quando ele toma Agar e tem o filho Ismael, aquilo é a justiça própria. Então, faça sempre essa diferença de obras e obras. Deus quer aqui na lição de quarta-feira, cooperação. Até a libertação do Egito envolvia a cooperação, porque o povo tinha que passar o quê? O sangue. Quem não passava o sangue na porta de casa não seria liberto do anjo destruidor. Quem não passa o sangue de Cristo na sua família, quem não se santifica, quem não permite que o sangue de Cristo purifique a consciência, será destruído pela ira de Deus no final. O trabalho da salvação é um trabalho de cooperação entre Deus e o homem e a Páscoa ilustra essa cooperação. Deus fez tudo que eles tinham que fazer em resposta era obedecer. E agora note que essa obediência não é obediência impura de Abraão com Agar. Aquilo é justiça própria. Deus prometeu um filho, ele tem um filho da maneira dele. Não, a fé, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Por quê? Porque o amor jamais acaba. A fé jamais acaba. A fé é a obediência em Deus, confiando que Ele tudo fará, que Ele perdoará os nossos pecados e que Ele nos salvará. Que Deus o abençoe.